Estamos de volta com Fala Bahia aqui pela TV Salvador e a nossa enquete da semana é: você concorda com a decisão da Prefeitura de armar os guardas municipais? Sim ou não? Para responder, acesse o nosso site bahia.com/falabahia ou ligue para o telefone 3535-0050. Você também pode mandar a sua opinião para o nosso e-mail. Anote aí o endereço, é falabahiatvsalvador@redebahia.com.br. E quem nunca implicou com um coleguinha na escola? Ou quem nunca recebeu um apelido desagradável e virou chacota de toda a classe? A maioria das pessoas já viveu situações como essas, mas nos últimos anos a coisa ficou séria. Os casos de bullying estão cada vez mais frequentes e envolvem violência física. Para saber mais sobre o assunto, o Fábio Cota conversou com a psicanalista Fátima Freire. Confira. Boa noite, amigos da TV Salvador, do Fala Bahia. Nós estamos aqui na Avenida Paralela e vamos conversar sobre um tema, um assunto que é cada dia mais frequente nas escolas, que é o bullying. Se você já ouviu falar, vai ficar sabendo de detalhes. Se você não conhece, vai ficar sabendo exatamente o que é. Nós vamos conversar com a psicanalista Fátima Freire e já vou fazer logo a primeira pergunta. Dona Fátima, o que é bullying? Boa noite. Boa noite a você e aos telespectadores da TV Salvador. Quer dizer, bullying é agressão física ou psicológica recorrente a uma pessoa, né? Então, isso que é o bullying. Ele tem que ser praticado várias vezes com a mesma pessoa. Pode ser apelidos, xingamentos, pode ser agressão física, né? Na verdade, o bullying hoje, ele é o assédio moral. Então, é isso que os nossos jovens, que os nossos adolescentes, que as crianças e que os adultos nas situações de trabalho ou em outras situações estão sofrendo. Onde que acontece mais isso? No trabalho, na escola? Isso tem diferença de idade, por exemplo, hierarquicamente ou entre colegas? Isso pode acontecer em todas essas situações, dona Fátima? Pode acontecer em todas as situações. Agora, hoje em dia, as pesquisas vêm mostrando que na escola, os adolescentes e as crianças vêm praticando mais bullying. Desde o que seria, né, simples apelido, até uma agressão física também, mas com algum motivo específico, dona Fátima? Às vezes com um motivo específico. Por exemplo, uma criança percebe uma outra criança que ele é mais tímido e que ele quer tomar um brinquedo do outro, né? Daquela criança que é mais tímida, mais frágil. Então, para tomar esse brinquedo, ou para poder passar na frente dele, para poder fazer um jogo, uma outra coisa, então ele chega a agredir fisicamente essa criança. Dona Fátima, isso tem uma faixa de idade, criança, adolescente, adulto, tem uma idade específica? O que a senhora pode falar em relação a essa faixa de idade que acontece esse tipo de problema? Na verdade, não tem uma idade específica. O que acontece é que a criança, às vezes, e o adolescente, ele ainda é meio indefeso. O adulto, ele já sabe se defender mais, já sabe procurar mais ajudas, e a criança ainda não. Então, por isso que ele é mais grave nesse momento com as crianças e com os adolescentes. Que providências essas escolas estão tomando para tentar coibir isso? Desde sempre, né, desde que o mundo é mundo e que existe gente, que o assédio moral existe. Com esse nome e com essa preocupação, em torno de 20 anos isso vem acontecendo, vem sendo tratado e cuidado dessa forma, né? O que as escolas devem fazer, né, para poder, não sei se prevenir, mas para poder ajudar os seus alunos? É ouvir, cada vez que um aluno lhe procura e diz que está sendo xingado, que alguém está lhe batendo, que fulano está sempre me xingando, sempre pegando as minhas coisas, sempre tomando o meu lanche. Então, assim, ele deve ser escutado e a orientação da escola deve investigar se isso de fato está acontecendo e como está acontecendo. Porque quando a criança lhe procura para pedir ajuda, é porque, na verdade, ele já está sofrendo, está acontecendo alguma coisa. E ele vem querendo que você faça alguma coisa. Então, você não pode fechar os olhos, nem os seus ouvidos, a esse pedido que a criança está lhe fazendo, que o aluno na escola está lhe fazendo. Detectado esse problema entre, por exemplo, duas crianças, a escola comunica aos pais, tem algum tipo de tratamento, de comportamento que a escola mesmo possa passar para os alunos? Cada escola tem o seu rol de regras para tratar determinadas coisas, né? Aqui na nossa escola,
a gente conversa com a criança, a depender do grau, né, da agressão, né, física ou verbal, a gente procura as duas famílias, né, e vamos conversar, vamos tentar tratar o caso. Mas o que a gente pode dizer, né? Existem crianças. Por que uma criança se deixa ser xingada, se deixa ser batida? Né? Então, eu acho que a gente também tem que pensar nisso. E essa criança que apanha, ela precisa ser escutada, mas a que bate também precisa ser escutada e precisa ser tratada. Porque eu acho que tanto tem um problema quem apanha, como tem um problema quem bate. Porque não é à toa. Né? E assim, que adultos serão esses no futuro, esses que batem? Né? Serão agressores? Serão covardes? Porque quando ele está batendo, ele está usando da fraqueza do outro para poder exercer o seu poder? Ou ele apenas está fazendo dessa força um esconderijo? Outra coisa, que tipo de consequências, de sequelas, já que a escola informa para os pais, se os pais não assimilarem como deveriam, que tipo de sequelas e consequências essas crianças podem sofrer? Então, as pesquisas têm nos mostrado hoje, né, e a clínica mesmo, que assim, crianças têm, isso tem causado a evasão escolar. As crianças têm deixado de ir à escola, têm sentido medo de ir à escola, né? Têm sentido angústia, eu não quero ir, meu pai, eu não quero ir à escola. Então isso tem levado à depressão e casos de até suicídio, crianças que se suicidam por não quererem ir à escola e por não se sentirem à vontade de enfrentar essa situação. Porque isso não está sendo cuidado, isso não está sendo visto e não está sendo bem encaminhado. Porque às vezes só o pai, os pais não conseguem tratar disso, precisa de um profissional que cuide, que oriente a escola, que esteja do lado dessa criança, escutando e fazendo um outro tipo de trabalho que não os pais e não a escola, para que ele se fortaleça e possa enfrentar essa situação. Num passo seguinte, dona Fátima, se os coleguinhas souberem que a determinada criança está frequentando um psicanalista, fazendo um tratamento, pode gerar um outro problema, isso também tem que ser olhado com cuidado? Olha, não existe a necessidade das outras crianças saberem disso. Isso tem que ser um acordo, né, entre a família e a escola e o garoto. Mas se a família souber, ou se as crianças souberem, isso não vai ter nada demais. Porque assim, o que é ir ao psicanalista? Você vai ao psicanalista ou ao psicólogo porque você está precisando conversar. E qualquer pessoa pode fazer essa visita, fazer consultas ao psicanalista para conversar sobre sua vida, sobre seus problemas, sobre suas alegrias. No psicanalista não se conversa só sobre problemas, mas se conversa também sobre coisas boas. Muito obrigado, dona Fátima Freire, que é psicanalista. Conversamos aqui então sobre o bullying e eu vou de volta aí para os estúdios da TV Salvador. Esse é o Fala Bahia. Obrigada, Fátima. Obrigada, Fábio. E a consulta ao primeiro lote de restituições do Imposto de Renda à Pessoa Física 2010, ano base 2009, será liberada pela Receita Federal nesta terça-feira, às 9 da manhã. Tradicionalmente, os idosos e os contribuintes que enviaram a declaração na abertura do prazo pela internet têm prioridade. Neste lote será liberado um total de 1.479.000 restituições. O dinheiro será acreditado na conta do contribuinte no próximo dia 15. Para saber se foi incluído no lote, é preciso acessar a página receita.fazenda.gov.br ou ligar para o Receita Fone através do número 146. Agora é hora de autoridade por um dia aqui no Fala Bahia. Se eu fosse uma autoridade, eu gostaria de ser uma prefeita para tirar muitas crianças da rua, dar oportunidade a muita gente de emprego e favorecer a muita gente carente. Principalmente ajudar esses bairros pobres que não tem nada, essas pessoas que necessitam mesmo, que precisam de ajuda. E a seguir, os principais lances de Bahia e Vitória no fim de semana. O Fala Bahia volta já já.